Oi, eu sou a Júlia Vargas e esse é o nosso quinto episódio do Foot Hub Sessions, onde a gente está entrevistando várias mulheres da área do futebol que têm alguma história para contar sobre liderança e sobre abrir o seu espaço nesse mercado. E hoje a gente recebe a pesquisadora, inclusive acho muito chique falar que uma pessoa é pesquisadora, e gestora Monique Torga. Oi, Monique, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Júlia, obrigada a vocês por ter me feito esse convite, né? Muito importante para a gente, enquanto pesquisador, ver que o nosso trabalho está chegando em diversos lugares, por diversos canais. E eu li toda a tua pesquisa de mestrado nesse final de semana, inclusive, muito parabéns, porque é uma pesquisa muito importante. Eu também fiz pesquisa sobre futebol, mas não na área de gestão e nem de mulher, de gênero. E acho que trabalhos assim são cada vez mais importantes, né, para o mercado, para a gente mudar um pouco da realidade das mulheres nesse mercado. E aí eu achei muito interessante que no teu mestrado tu conta que tu dançou balé a tua infância, a adolescência inteira, tu chegou a se formar professora, né? E aí então eu queria que tu contasse um pouco como tu foi desse lado, balé, dança, para o futebol. Comecei no balé criançona, né? Porque minha mãe, não tão criança, com 10 anos, a minha mãe achava que eu era muito agitada. E aí ela resolveu me colocar no balé para ver se eu ficava mais calma, né? Virava uma boa menininha. Mas o balé preencheu a minha vida, assim, por muito tempo. Eu dancei por 14 anos. Dos 10 até os 24 anos, eu realmente saí porque eu me formei, aí a gente precisa trabalhar, o tempo fica curto e tal. Eu fui professora de balé, né, durante 4 anos, foi a minha profissão. Só que o meu sonho inicial era ter uma companhia de balé. Então eu entrei para a faculdade de educação física com este sonho, né? Só que dentro de Juiz de Fora, uma cidade relativamente pequena, eu comecei a ver que talvez isso não fosse tão tátil quanto eu imaginei que seria. E aí eu entrei para a empresa júnior da faculdade, e dentro da empresa júnior, o meu primeiro empreendimento ali, né, foi num campeonato de futebol, que era a Taça BH de Futebol Júnior. Então, é uma competição ali, sub-17, e fui muito elogiada no meu trabalho e comecei a ter mais contato com esse universo. E aí vem o ponto 2, que quando eu fui participar desse projeto, a gente tem um projeto grande lá na UFJF, que hoje é a base do Clube Tupinambás, né, que é o Centro de Formação de Jovens Futebolistas. E o diretor é professor, e acaba que o meu marido atualmente foi um dos idealizadores do projeto, né, e ele é treinador de futebol. Então, comecei a trabalhar em parceria com ele, nós nos conhecemos nessa empreitada, começamos a namorar nessa época, e foi aí que a chave virou. Então, esse foi o primeiro empreendimento de futebol universo. A partir desse evento, o professor Marcelo, né, que hoje é secretário de esporte de Juiz de Fora, ele me convidou a fazer parte do grupo do futebol lá do CEFOR, como coordenadora. E eu, de fato, fui a primeira menina a fazer parte do projeto, principalmente nessa questão da coordenação. Até então, nossa, que legal. Ali há uns 4 anos e ainda não tinha uma mulher feito parte de fato da equipe, então entrei com eles ali, e isso me abriu portas. Eu comecei a fazer estágio nos clubes de futebol de base, né, pelo Brasil, acompanhava os meninos nas competições e tudo, e aí que eu comecei a perceber, falei, olha, futebol é legal, e comecei a perceber as diferenciações entre homens e mulheres no futebol. E comecei a reparar a escassez de mulheres no futebol. Então, tudo começou muito por um acaso, por uma demanda da empresa júnior. E aí eu voltei 100% para esse lado, porque fui trabalhar com isso, fui pesquisar isso e me casei com treinador de futebol. Então, hoje, respiro praticamente futebol todos os dias. Sim, e tu me contou, quando eu fui te convidar para a entrevista, que hoje tu é gestora de futebol do Decathlon, né? Isso, aqui a gente tem uma loja de esportes, né, do segmento esportivo, de materiais esportivos, e aqui é dividido por universos. Então a gente tem um universo de esportes coletivos, que inclui o futebol, o basquete e o vôlei. Então, quando eu, depois de rodar um pouco por aí pelo mundo, eu vi essa oportunidade na Decathlon de Belo Horizonte e eu achei que fazia muito sentido para mim. De início não foi especificamente para a vaga dos esportes coletivos, foi mais
para responsável de universo, né, que eles chamam aqui, mas que é um cargo de gerência, e acabou que pelo meu histórico, o diretor entendeu que seria interessante ter uma mulher, né, à frente disso tudo. Fazia sentido me ter à frente dessa equipe da nova loja que vai inaugurar aqui na região Centro-Sul de Belo Horizonte. E como tá sendo, assim, uma descoberta também. Eu ia perguntar, porque foi nesse ano que tu começou. Foi, a gente fez todo o processo lá em dezembro e eu entrei aqui na Decathlon em janeiro. No mês que vem a gente inaugura a loja nova. Ai, que legal! E como é para a equipe ter uma gestora mulher? Tu sente alguma diferença? Aqui, então, uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu sempre procurei por coisas que fizessem sentido ao meu propósito, que é a questão das mulheres na gestão. Seja diretamente ligado ao esporte e o que não deixa de ser aqui na Decathlon, né? Porque é um segmento. Então, a Decathlon, por exemplo, ela tem dentro das diretrizes e metas ter pelo menos 40% da equipe a nível país de mulheres em cargos de gestão, seja de gerentes, seja diretoras e tudo mais. Então, essa informação era uma informação que já me agradava, né? E é uma fala do diretor da loja, que foi muito interessante, que ele estava procurando por mulheres para agregar nessa equipe. Porque por algum tempo já houve mulheres aqui, anteriormente, nessas posições de gestão, mas que no último ano a gente só tinha uma. Então, era uma vontade dele trazer mais para essa equipe, assim. Então, é uma cultura dentro da empresa, só que não deixa de ser uma novidade, o quantitativo que a gente tem hoje na atual gestão. E as trocas, assim, são muito bacanas, principalmente quando eu falo que o meu esporte paixão aqui, a gente é muito ligado ao esporte paixão, que a gente fala de esportista para esportista. Então, quando eu falo que eu não jogo futebol, que eu nunca joguei, e que eu sempre dancei balé, e que eu era do circo, aí eu falo, mas você tá no coletivo. Eu falei assim, não, calma, mas é porque nos últimos 8 anos eu venho trabalhando com futebol, eu pesquiso essa área das mulheres na gestão, de dar mais visibilidade, eu tenho todo um contato com esse universo, pelo lado profissional, mas eu não sei chutar uma bola pra frente. Queria te confessar aqui que eu também sou desse time. Eu brinco, eu não tenho uma forma melhor de dizer, né, mas que eu cresci no ambiente dos esportes femininos. Sim. Patinação, balé, jazz e tal, e não sei fazer uma embaixadinha. Sou uma péssima jogadora de futebol. Eu fico muito pior, porque o meu marido é treinador, e aí eu fico pensando, gente, como que pode, né? Mas eu prefiro não aprender para ele não passar vergonha, porque eu falo assim, não, eu não jogo nada, né, que eu nunca tentei, porque se eu resolver aprender e eu ver que eu sou muito ruim, porque também tem um pouco disso, aí eu acho que ele vai passar muita vergonha, tipo, nossa, minha esposa, tipo, santo de casa não faz milagre mesmo. E no ano da tua pesquisa, que foi em 2017, né? Tu fala que só tinha... que as mulheres em cargos de gestão, de destaque no futebol, eram 1,60 e poucos %, que equivalia a 4 vagas de 240 na Série A, B e C. Tu sabe se hoje em dia esse número aumentou, diminuiu? Como tá o mercado hoje? Quando a gente fez esse recorte, foi preciso elencar, a gente precisa partir de um ponto para poder fazer uma pesquisa. Hoje, nós já temos algumas representações femininas que são extremamente expressivas. Por exemplo, a gente tem a Aline Pellegrino, né, dentro da gestão feminina, a Duda Luizelli também, esses cargos mais a nível CBF, mais estratégico. Dentro dos clubes, existe um quantitativo maior de mulheres em 2021 em relação a 2017, de uma maneira geral, porque veio aí o novo licenciamento de clubes, que obriga a ter equipes femininas, então algumas mulheres entraram enquanto treinadoras, houve um aumento de psicólogas, fisioterapeutas, nutricionistas, houve esse fortalecimento, né? Até médicos a gente já tem registro, mas pelo aspecto político das diretorias, principalmente, que não são cargos remunerados, ainda existe uma escassez. Então, não. Hoje, 2021, não existem a mesma quantidade de mulheres, né? Naquela época, em 2017, eram 5 participaram da pesquisa. E hoje, dessas 6 mulheres, por exemplo, que foram entrevistadas, só uma ainda está. Porque fica ali 3 anos, uma gestão. Então, virou esse tempo, né, dessa diretoria política e acendeu uma nova chapa. E essa nova chapa que acendeu não constavam com as mulheres nesses cargos específicos. Uma coisa que tu falou agora, e eu também anotei para perguntar,
que, ainda pensando só na Série A, na Série B e na Série C, que foi a da tua pesquisa, tu fala sobre os pouquíssimos clubes que são clubes e empresas. Tanto que na tua pesquisa só uma delas era, né, remunerada, que era no Fluminense. Isso. Porque hoje em dia a gente continua tendo poucos clubes e empresas no Brasil, e de que forma isso influencia para que tenha poucas mulheres na liderança? Eu acho que, assim, mesmo com a demanda dos clubes empresas, que hoje já não é, alguns já estão migrando mais, por conta dos incentivos fiscais, a prestação de contas, o mesmo que atrai, afasta. E então, assim, de certa forma, existe um movimento para uma maior tecnicidade dentro desses cargos. Então, antigamente, alguns cargos que eram por indicação, hoje eles são por contratação. Então, se você dá uma olhada no LinkedIn, a gente tem diversos clubes, por exemplo, Botafogo, eu sei que recentemente ele estava contratando, diversos clubes que estão chamando pessoas profissionais, técnicos, para estarem ali naquela grade. Só que a questão da diretoria ainda é muito particular, porque independente se é um clube empresa ou não é um clube empresa, está previsto no estatuto que esses cargos de presidente, vice-presidente, eles não podem ser remunerados, para que essas pessoas não tenham vantagem. Então, quando a gente fez essa pesquisa, por que, por exemplo, a Série D não entrou? Porque nem todos os estatutos estavam disponíveis, atualizados e de acordo. Então, a gente precisa contar quais cargos estão realmente validados. Então, é muito isso, assim. Igual, por exemplo, a gente sabe que existe um movimento já no Palmeiras da possibilidade de uma mulher vir como presidente do Palmeiras. Então, isso vai ser muito inédito na história do clube, por exemplo. Porque a gente hoje, dentro dos clubes de elite paulista, a gente tem a Marlene Matheus, que foi do Corinthians, que eu menciono ela. Mas ela foi sucedendo o marido. Então, esse aspecto político, ele ainda perpetua, ainda é um cargo que requer poder, entende? Então, assim, dentro dos cargos técnicos, é uma mudança importante ter clubes e empresa, porque você contrata de fora. E aí, o mais qualificado entra. Mas a gente não pode esquecer que ainda permeia o jogo político dentro do futebol. Então, é um jogo de poderes, é um jogo de influência, né? Então, ali, mesmo que você tenha todas as classificações, eles vão jogar com quais poderes e quais vantagens pode-se ter estrategicamente tendo aquela pessoa ali dentro. Outro ponto que tu trouxe na tua pesquisa foi sobre também do Fluminense, que a entrevistada, ela era CEO, diretora-geral, e aí ela é convencida a abrir mão desse cargo quando ela tem um filho, e ela volta para o cargo de diretora jurídica, que ela ainda é, inclusive é uma das únicas diretoras na Série A até hoje, né? Sim. E essa decisão, enfim, sem nenhum juízo de valor, a decisão dela, obviamente, acontece ainda com muitas mulheres em várias áreas, e não acontece muito com os homens. Por que que isso ainda acontece no Brasil? Aí a questão sociocultural, né? E aí se fala em várias áreas. A Decathlon, Belo Horizonte, é um exemplo desse, né? Isso aconteceu. Então, uma das gerentes aqui teve filho e ela entendeu que ela precisava se dedicar mais à filha dela nesse momento, porque o comércio tem uma rotina que é final de semana, feriado, a gente trabalha realmente até mais tarde. É a pressão, enquanto a sociedade não mudar essa cobrança, não entender que o pai não ajuda, o pai participa em 50% da educação dos filhos. Obviamente que as mulheres têm a questão da amamentação, tem aquele período ali de 6 meses, mas já está mais do que obsoleto de que a gente tem todo o direito de optar por ter uma carreira e que isso não perde em nada no relacionamento com os filhos, e eu não sou menos mãe ou sou uma mãe ruim por isso. Então, enquanto a gente não começar a impactar a sociedade não mudar essa cabeça, e mais do que isso, enquanto nós mulheres não resistirmos em relação a isso, então assim, ok, eu tive filho, mas eu acho que você precisa ficar em casa, ok, mas eu acho que eu preciso trabalhar. Então, enquanto a gente não começar a se blindar e resistir nesse posicionamento de
posso ser mãe, posso ser mulher, a questão do trabalho doméstico, né, que não é considerado trabalho na grande maioria dos lares, em maior consenso. Então, mulheres, muitas delas têm uma jornada tripla, porque são responsáveis pelos seus lares, são responsáveis pelos seus maridos, não só pela educação e criação e investimento dos filhos. Então, enquanto a gente não continuar resistindo, que eu acho que, no último século, né, a mulher nasceu para resistir. Então, enquanto a gente não continuar resistindo e não ocupar esses lugares de fato, essa mudança não vai acontecer. Já está tendo um panorama muito bom, porque hoje a gente pode dizer que existe um quantitativo relativamente equilibrado de mulheres atletas, mesmo em quantidade, né? Elas não têm o mesmo incentivo financeiro, elas não têm o mesmo apoio. O mesmo na questão do gerenciamento em cargos de gerentes, em todas as áreas, existe uma tendência de equilíbrio, mesmo que não exista equidade. Mas existe uma tendência de equilíbrio, as mulheres são mais qualificadas, mas também são mais cobradas, né? Então, assim, é um movimento, acho que de conscientização social. É o que eu vou passar para os meus filhos, é o que eu vou tentar ensinar ao meu redor, enquanto mulher, gestora, dentro do esporte, resistindo dessa forma. Tu fez esse comentário sobre as atletas e eu acho que tem duas que a gente vê muito claramente esse lance sobre ser mãe, que é a Serena Williams até hoje. Sim. E a própria Hortência, né, que ela parou a carreira para ser mãe e em um tempo recorde ela se recuperou para ir para outra Olimpíada. Tu acha que essa mentalidade está mudando e a mídia tem ajudado nisso ou tem atrapalhado? Eu acho que a mídia faz esses dois papéis. Eu acho que quando convém, a mídia ajuda, e quando não convém, a mídia atrapalha. Eu acho que é importante nós termos essas figuras, até a goleira da seleção americana também acabou de ter filho, né? E já voltou aos treinos. Então, assim, a gente precisa mostrar que é possível. Eu acho que a nível Brasil, isso ainda está muito difícil. Então, a gente tem mais exemplos lá fora do que aqui dentro. A gente sabe que a Serena está aí como um grande exemplo. E continua lá, maravilhosa, sendo o suprassumo da representatividade, não só enquanto mulher, mãe, mas enquanto negra, enquanto número 1 e tudo. Sendo a Serena. Sendo a Serena. Então, isso é um ponto muito positivo, mas a gente sabe que no mínimo deslize da Serena, ela vai ser cobrada por isso. O que outros homens, pais, atletas, quando tem esse deslize, não são cobrados. Então, talvez daqui a 5, 10 anos, vamos supor que a filha da Serena venha a ter algum problema. Vai ser apontado esse dedo para a Serena e a gente sabe que sim. Porque a mãe não viu, porque a culpa é sempre da mãe que não está vendo. Então, eu acho que a mídia faz esses dois papéis. Quando ela quer exaltar, ela exalta e faz isso muito bem. Mas muitas das mídias querem vender. Os tabloides querem vender. Então, eles ficam esperando o mínimo deslize, isso para qualquer pessoa. O mínimo deslize para poder apontar o dedo e cobrar aquilo ali. E para a gente indo mais para o final, o que tu acha que os clubes de futebol podem fazer para auxiliar que situações como essa, usando o exemplo da gestora do Fluminense, enfim, não aconteçam, que as mulheres não precisem abrir mão ou escolher entre carreira e família? Eu acho que essa dentro dos clubes é um pouco mais profundo, porque eu acho que isso vai... Eu sinceramente não sei dizer se isso é um problema que precisa ser resolvido de cima para baixo ou de baixo para cima. Existe um movimento nas entidades de promover a equidade de gênero, seja em números quantitativos, seja em números de salários e tudo mais. Já existe esse movimento dentro do Comitê Olímpico, dentro da própria FIFA, já tem alguns programas de desenvolvimento de carreiras femininas de gestoras dentro da FIFA, existem alguns incentivos dessa forma. A CBF acaba, né? As mulheres que querem fazer o curso tem desconto, mulheres que querem fazer o curso de gestora de futebol da CBF Academy tem um desconto para as que já são, né, associadas e tudo mais. Existe esse movimento. Só que eu acho que vai muito além disso. Quando a gente tem, por exemplo, um licenciamento de clubes que obriga a ter equipes femininas enquanto competitivas, isso é um exemplo bom. Mas
quando a gente teve os cortes da pandemia, as verbas que foram cortadas primeiramente foram do feminino, foram das equipes femininas. Os salários ainda não são iguais, os direitos de televisão ainda não são iguais, porque existe toda uma cultura no entorno que não incentiva isso. Porque quando você abre, por exemplo, um comentário no Twitter, quando a gente fala de algum protesto e discrepância de salários, diversas pessoas comentam e falam, porque o futebol feminino é muito ruim. Por que o futebol feminino é muito ruim? A galera assiste, tipo, Série C e quer falar que o futebol feminino, que é um super jogo, é muito ruim. Isso serve para WNBA, isso serve para diversas coisas. Existe também diversas questões que eu gosto muito de trazer, que eu trouxe isso para o trabalho, que é, por exemplo, a relação das mulheres com o estádio de uma maneira geral. Então, as mulheres torcedoras ainda são assediadas. As mulheres hoje não estão nas diretorias, por exemplo, porque essas mulheres não estão nos conselhos deliberativos, porque você só consegue entrar numa chapa de diretoria se você faz parte ativamente do conselho deliberativo. Então, são mudanças. Para a gente chegar no topo, óbvio que a gente precisa dos incentivos, mas a gente precisa mudar nas bases. E eu falo por quê. A motivação da minha pesquisa veio porque quando eu fui participar de um evento, por exemplo, eu era a única mulher no staff. E eu fiquei responsável pela equipe da casa porque eu não podia entrar no vestiário. E eu não podia usar o mesmo uniforme que os meninos. Eu tinha que usar calça de moletom num calor de 40 graus. Porque eles consideraram que um calção de futebol chamaria a atenção dos atletas na puberdade. E eu fui advertida, olha, se alguém falar uma piadinha com você não importa não, porque aqui as únicas mulheres que ele vê é as tias da cantina. Então você ignora. Então foram coisas do tipo que eu falei assim, gente, como que essas pessoas podem normalizar? E aí, pensando pelo outro lado, a gente sabe que nem todas as treinadoras de equipes femininas são mulheres, muitos são homens. Por que esses homens têm liberdade de entrar no vestiário e as mulheres não têm liberdade e respeito de entrar no vestiário? Por que enquanto mulher, coordenadora ou o que for, não tenho respeito para eu poder entrar e transitar dentro do clube, porque isso vai acontecer? Então, são diversos atenuantes. Muitas mulheres têm medo de ir no estádio, um dia de clássico, porque sofrem assédio. Porque uma mulher que está de short no calor vendo um jogo de futebol, se oferecendo, está ali pronta para isso, está passível de receber o assédio, enquanto o homem rodando a camisa, de boa, para ele não é nada. Então, enquanto esses diversos pontos de machismo que estão dentro do futebol não mudarem, a gente não vai ter uma mudança significativa no topo. Então, é o que eu falo de novo sobre a cultura e sobre a sociedade. Então, para as mulheres nem é permitido mais participar do futebol enquanto espetáculo. A gente tem aí diversos jornalistas que estão sendo criticados porque estão entrando quanto comentarista, porque estão fazendo... As árbitras mulheres não são valorizadas porque a mulher ainda não entende de futebol. Porque quando você vai discutir de futebol, todo mundo vem falar, tipo, o que é impedimento? Vem fazendo pergunta como se você não soubesse. Então, são coisas assim que é o tempo todo a gente precisando provar e precisando reforçar que eu estou apta a ocupar esse lugar. Enquanto o homem pode não saber absolutamente nada, que ok, ele torce, ele pode falar as besteiras dele ali, ele tá apto a rodar a camisa dele no estádio e me chamar de gostosa se eu tiver de short. Isso que tu falou de startup é uma coisa que vem muito na tua pesquisa quando tu fala sobre como várias das mulheres que tu entrevistou foram fazer outros cursos. Exato. Para, tipo, poderem dizer, não, eu sei, eu fiz isso aqui. Isso é de uma maneira geral, porque, de novo, hoje a gente tem quase que 50% das mulheres em cargo de diretoria e gestão no mercado de uma maneira geral. Porém, essas mulheres são 25% mais qualificadas do que esses homens. Então, enquanto um homem faz uma faculdade para poder entrar naquele cargo, a mulher precisa fazer uma faculdade, 3 pós-graduação, talvez um mestrado, para poder competir a mesma vaga, correndo o risco de não receber o mesmo salário. Sim. Então, eu preciso estar provando o tempo todo que eu estou apta a ocupar aquele espaço. Porque só o fato de eu ser responsável, estar desempenhando um bom trabalho, não adianta. A gente tem o exemplo, por exemplo, da Patrícia Morim. Todos os presidentes de clube cometeram diversos erros. Mas ela é lembrada, aponta o dedo na cara dela, porque mulher não sabe nada. Então, isso sempre acontece. O erro para a mulher é sempre mais pesado do que para o homem, porque já parte do pressuposto que ela não tem direito de ocupar aquele lugar. Então, tudo que é possível para tirar ela de lá é feito.
Aproveitando o gancho, eu queria lembrar que no FootHub a gente está com o curso de executivo de futebol e que a gente tem 20% de desconto para as mulheres exatamente com essa ideia de incentivar que mais mulheres estejam nesse cargo e estejam aptas para este cargo, como os homens dizem estar também. Eu adorei a novidade, adorei saber, e é isso mesmo, esse é o movimento que a gente precisa fazer e precisa ocupar esses espaços. E na turma, uma das gestoras, inclusive, relatou que na turma dela da CBF de gestão, tinha ela e mais 2 mulheres treinadoras, num quantitativo de 30 pessoas. Então, porque as mulheres não procuram, não. Por que elas vão gastar energia para ficar se provando o tempo todo e ter que ficar correndo atrás e tendo que trabalhar o dobro e provar o dobro? Então, às vezes, é aquele negócio, é literalmente resistir. E, às vezes, resistência cansa. Não, sem contar que é uma escolha financeira, né? Sim. Tipo, para um homem escolher financeiramente fazer um curso, a probabilidade dele vir a usar aquele conhecimento mais para frente, porque as chances vão ser maiores para ele do que para as mulheres. Enfim, é uma pirâmide inteira que a gente tem que mudar para mudar tudo, né? Vai ser, quando a gente, uma das perguntas que eu faço é o que vocês esperam do futuro, o que vocês acham do futuro, e às vezes causa uma dorzinha sobre isso, porque a gente sabe que o futuro não é logo ali. Essa era a minha próxima pergunta para ti, o que tu espera do futuro? Eu espero o seguinte, Ju, eu acho assim, por que eu, Monique, optei por fazer mestrado? Porque o mestrado geralmente é para a gente seguir a carreira acadêmica. E por que eu pretendo fazer o doutorado e por que hoje eu estou enquanto... Eu acho que a gente precisa se fazer ouvir. Então, eu podia ficar reclamando no Twitter e falando e xingando e postando nas minhas redes sociais, que eu talvez alcançaria muitas pessoas ou talvez eu não alcançaria ninguém. Ia todo mundo achar que era balela. Então, eu decidi pelo meio científico, porque o que eu escrevo e quando uma entidade federal aprova e quando um congresso aprova e outras pessoas lerem, eu tenho esse respaldo de que eu sei do que eu estou falando. Então, eu decidi me fazer ser ouvida partindo desse princípio. Então, quando eu fiz essa pesquisa, eu não tinha base de dados dentro da gestão do futebol. Eu não tinha. Eu tive que caçar em outros esportes e construir empiricamente do zero. Hoje, a gente já tem diversos trabalhos nessa linha. Então, eu acho que o futuro é promissor, mas não é logo ali. Então, hoje já existe um movimento de mudança, as mulheres estão ascendendo, elas estão chegando, elas estão pleiteando, mesmo que por meios de poder, mesmo que por meios de influência, mesmo que por meios políticos. Então, é assim. Eu não acho que talvez em 10 anos a gente adquira essa equidade, talvez nem em 20, porque eu acho que quando a gente precisa mudar uma sociedade inteira, uma cultura inteira, isso é muito complicado. Mas eu acredito sim que isso vai mudar. Eu sinceramente acredito que isso vai mudar e que isso pode mudar, porque essa nova geração de mulheres que está surgindo estão indo muito mais além. E elas estão querendo se fazer ouvidas. Então, estão tomando iniciativas como vocês estão tomando, de dar esse desconto, estão lá protestando, batendo na porta da CBF, eu quero meus direitos. Quando a gente vê uma Megan Rapinoe, por exemplo, que foi eleita, né, a melhor jogadora de futebol do mundo, falar assim, eu não vou na Casa Branca porque eu não recebo o mesmo salário, e falar abertamente sobre isso. Então, são representações importantes. E cada vez mais nós temos pessoas agregando a esse movimento. E a última pergunta que eu fiz para todas as nossas entrevistadas é se tu pudesse deixar um conselho, uma dica para as meninas que querem seguir nesta área de gestão esportiva, de liderança no esporte feminino, o que tu falaria para elas? Coragem. E vai. Fecha o olho e vai. Porque eu acho que ninguém promoveu nenhuma mudança sentado querendo. A gente promove mudança fazendo. Então, cada sementinha que a gente planta, cada texto que a gente escreve, cada conselho que a gente dá, cada trecho que a gente fala sobre isso é uma maneira da gente perpetuar. Então, promovam mudanças, contagiem pessoas, influenciem. Eu acho que hoje a gente chegou num ponto da tecnologia que tudo é influenciar. A gente tem profissões influencers.
Então, vamos influenciar pessoas, sejam homens, sejam mulheres, e vamos escrever e vamos falar sobre. Resistam. Eu acho que o recado maior é esse, né? Se a gente não tivesse o movimento sufragista lá atrás, hoje, resistindo, hoje a gente não estaria aqui, nessa posição, falando sobre isso. Então, eu acho que é isso. Se você quer promover a mudança, resista e acredita. Acredita naquilo que você quer, acredita que faça disso o seu propósito. E que eu acho que se cada um acreditasse realmente em tudo que faz, a gente poderia mudar o mundo, de verdade. Concordo, assino embaixo de toda essa tua fala. Monique, muito obrigada por aceitar nosso convite. Foi uma conversa muito, muito inspiradora para mim e acho que para outras mulheres que vão ouvir e homens também que vão ouvir essa entrevista. Então, de coração, foi muito bom. Muito obrigada. Eu que te agradeço pelo convite. Muito feliz de estar falando sobre isso mais uma vez, né? É importante plantar essa sementinha, eu aqui em Minas, vocês aí no Sul, acho que é bastante, é muito importante esse intercâmbio. Exatamente. Esse foi o nosso 5º episódio do Foot Hub Sessions. As nossas entrevistas estão todas no nosso YouTube e no Spotify. Então, nos acompanhe nas redes sociais para mais conteúdo. E é isso. Até a próxima.